Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu profetizo que essa noite o Senhor vai bradar grandes coisas ao nosso coração, que nós vamos sair daqui na certeza de que todos os dias nós necessitamos de uma transformação, de que todos os dias nós necessitamos de uma mudança, porque todas as vezes que nós conhecemos ainda mais Jesus, através da palavra, nós ficamos ainda mais conformados com nós mesmos. Todos acharam? Vou ler. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na do Pai e na dos santos anjos. E em verdade vos digo que, do que aqui estão alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Podeis assentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Igreja, nós sabemos que aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa terra, aqui não é a nossa casa, e que nós estamos aqui de passagem, estamos apenas passando por um caminho, que sobre a nossa vida Deus determinou algo especialmente dele para nós. Existe uma missão, é a minha missão. A minha missão, ela depende particularmente de mim. Ela não depende do meu marido, ela não depende dos meus amigos, ela não depende dos meus familiares, ela depende simplesmente de mim. E é necessário que eu venha entender que eu tenho que viver essa missão que Deus cumpriu para mim. Porque senão, quanto mais os dias passam, mais vazio nós ficamos. Existem dois caminhos, igreja: o caminho estreito, que leva à salvação, e o caminho largo, que leva à perdição, que até então é confortável, mas o fim gera morte. E nós temos que entender que vai chegar o dia do acerto de contas. Vai chegar o dia que eu vou me encontrar com Jesus, que eu vou olhar nos olhos dele, e vai estar eu e ele. Ele sabe do início, do meio e do fim da minha vida. Com ele eu não vou ter como mentir, eu não vou ter como enganar, eu não vou ter como engabelar, porque até as intenções do meu coração, Jesus, ele sabe. E determinado aquilo que eu fiz aqui na terra, o meu comportamento, as minhas palavras, eu vou ser julgada. Rafa, mas e se eu me arrepender? Certo, quem se arrepende, alcança e alcança a misericórdia. Deixa alcançar a misericórdia. Mas, aí está o grande detalhe: o arrependimento. Para que eu venha me arrepender, não é apenas falar com palavras, dizer: Jesus, eu me arrependo daquelas palavras que eu disse com meu irmão, eu me arrependo das minhas atitudes que eu falei, e no outro dia eu fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento, igreja. E já pensou se justamente nesse momento que eu estou cometendo algo de errado, Jesus volta, o arrebatamento acontece, e eu vou ter que dar conta daquilo que eu fiz e daquilo que eu falei. É necessário entender que ou eu sou discípulo de Jesus, ou eu sou discípulo do diabo. Rafa, mas uma palavra tão forte assim, igreja,
é o que está escrito. Como é que eu sei que eu sou verdadeiramente discípulo de Jesus? Quando eu estou disposto a vir depois dele. Quando eu estou disposto a negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e segui-lo. É fácil? Não é fácil seguir Jesus. Não é fácil, principalmente porque cada dia que passa vai ficando mais difícil. O diabo ele lança mais pratos, são mais dardos inflamados sobre a nossa vida, e não só sobre a nossa vida, mas também no nosso psicológico, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar, e que de tudo ele quer nos parar. Mas sabe como é que nós vamos conseguir negar a nós mesmos? Quando nós verdadeiramente estivermos com os nossos olhos fitos em Jesus, no próximo e em servir verdadeiramente. Enquanto eu estiver na presença de Deus com interesses, eu vou para a igreja por conta disso, eu vou para a igreja por conta do meu casamento, eu vou para a igreja por conta da minha vida financeira, eu vou para a igreja para que a minha vida ela venha a ser transformada, restaurada. Qualquer coisa tira a minha atenção no meio do caminho. Mas quando eu entendo que é necessário olhar somente para Jesus, aí sim eu vou conseguir. Porque eu sei que o meu Jesus, ele é suficiente. Eu sei que o meu Jesus, ele cuida de mim. E a partir do momento que ele me observa e vê o meu servo, negando a si mesmo todos os dias, ele derrama algo sobrenatural sobre a nossa vida. Uma fortaleza tão grande que nós não paramos de pensar nele em nem mais um instante. Jesus ele renunciou tudo para viver a missão que foi determinada sobre a vida dele. Não foi do jeito que ele quis, foi do jeito que o Pai ordenou, e ele cumpriu. A Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5 assim: que em nós haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Igreja, o homem que tem todo o poder, o homem que poderia vir e fazer da maneira que ele queria, porque existe algo chamado livre-arbítrio, mas ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo e se tornou em forma de servo. O nosso Jesus fez isso. Quem é o modelo que nós estamos querendo seguir aqui na terra? Como é que nós queremos entender o que é verdadeiramente crescimento em todas as áreas da nossa vida, tanto na nossa área espiritual, como cargos dentro da igreja, como na nossa área financeira, como na área de onde eu estiver? Eu quero ser melhor que quem? Se o próprio Jesus Cristo, dono do ouro, da prata, dono da vida, dono da respiração, dono de todas as coisas, se esvaziou de si mesmo, se humilhou e se fez servo. Igreja, é necessário nós entendermos que Jesus Cristo está voltando. Não é brincadeira. A porta está se fechando. O dia de nós olharmos para Ele está perto. Nós temos que parar de pensar só em nós, na nossa vida, nos nossos interesses, e começar a entender verdadeiramente qual é a missão que eu vim fazer aqui na terra. Eu não estou aqui em vão. Eu não estou aqui para vestir apenas essa roupinha aqui e vim pregar para dizer que eu sei alguma coisa, porque eu não sei. É a graça dele sobre a minha vida que me faz estar aqui de pé, pregando a palavra, dizendo: ei, se arrependa do homem e mulher que você está sendo perante Deus, porque senão você fica. A salvação é individual.
individual, a minha salvação ela não depende do pastor. Eu vou dar conta, ele vai dar conta das coisas, cada um vai dar conta de si. E é necessária essa transformação, é necessária essa mudança. Se eu estou verdadeiramente em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não apenas alguma coisa ou uma área da minha vida, não, é tudo. Tudo se fez novo. Ah não, mas eu olho para trás e eu continuo com o mesmo comportamento. Eu olho para trás e eu continuo a mesma pessoa, então eu não estou em Cristo Jesus. Eu estou enganando a mim mesma, porque não tem condições de eu dizer que eu entro no meu quarto todos os dias e tenho um encontro real com o Mestre, com o Todo-Poderoso, e sair de lá a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como, igreja. Eu saio de lá diferente, eu saio de lá prudente, eu saio de lá tratando as pessoas melhores, eu saio de lá mais humilde, eu saio de lá me esvaziando. Senhor, eu preciso, Senhor, de Ti. E a missão que Ele determinou sobre a minha vida, como é que está a minha missão? Ah, deixa pra lá, né? Nem preciso viver isso. Só que a gente vai dar conta dele, porque Jesus, Ele sabe sobre o nosso coração, se verdadeiramente nós estamos falando nem aí para Ele, estamos dando atenção às outras coisas terrenas, que não vão ser validadas naquele grande dia, não vão ser. As coisas visíveis não vão ser validadas naquele grande dia. Será mesmo que nós estamos reconhecendo aquele sacrifício de Jesus na cruz? Foi um preço pago por mim e por você. Era para mim estar lá, era para você estar lá, por conta do pecado que entrou no mundo. Era para mim e para você estar ali naquela cruz pendurado. Era para mim e para você levar as chibatadas. Era para mim e para você ser humilhado, chicoteado, sangrar. Vocês têm noção do que Jesus passou naquela cruz? E muitas vezes nós não passamos nem um terço de humilhação, nem um terço de situação, e já desistimos daquilo que Deus tem determinado sobre a nossa vida. Nós temos que focar o céu como prioridade. As outras coisas deixa na mão dele, que ele faz, é ele que faz, é ele que acrescenta. E eu mostro verdadeiramente para Jesus, se eu entendi o que ele fez por mim naquela cruz, quando eu coloco como prioridade temer ao Senhor como princípio da sabedoria. Porque quando você teme verdadeiramente a Deus, antes de que qualquer coisa venha sobre a sua vida, você já, opa, eu não posso porque eu temo a Deus. Maior é Deus, maior é Jesus. O resto é resto, e acabou. Eu continuo no caminho, eu continuo no foco. E não há ninguém, não há situação que vá me parar. Igreja, nós temos que ser determinados na presença de Deus. Nós temos que ser soldados valorosos. Eu mostro verdadeiramente para Deus que eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz. Quando eu digo, Senhor, independente de como eu esteja, eu vou pregar o teu evangelho. Eu vou falar de ti aonde eu estiver. Nós estamos muitas vezes dormindo. O inimigo chega, o inimigo brinca. Deus permite pessoas em nossa volta, ao nosso lado. Quantas e quantas vezes nós não já ouvimos a voz do Espírito Santo bradando dentro do nosso coração: ei, dá um abraço. Ei, fala de mim. Ei, a fulana está precisando. Manda mensagem. Ora por aquela pessoa. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nos negamos a fazer isso. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes, por coisas pequenas, por coisa mínima, nós deixamos de vir à casa de Deus? Ah, eu estou com dor de cabeça, eu não vou, beleza. Minha missão, porque eu necessito estar aqui para me adorar o meu Deus, para me entregar o meu melhor e para eu aprender a palavra, para que eu possa pregar para as pessoas a verdadeira intensidade do que é você viver para Cristo. E quando eu digo para Ele que eu não entendi, não preciso falar com palavras, mas eu digo com atitudes, é quando eu não estou nem aí para esse relacionamento que existe dentro do meu quarto,
dentro da igreja. Jesus tem saudade de nós. E nós entramos no quarto somente para falar coisas que muitas vezes Ele está cansado de ouvir. Ah, Deus, a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, as minhas coisas. E eu não renuncio à minha vontade. De dizer, Jesus, eu vim aqui só para estar com você e ouvir a sua voz. Nós temos que aprender, igreja, a ser obedientes. Observamos um homem chamado Abraão, como o missionário Jonathan pregou aqui domingo. Obedeceu, saiu da sua terra, da sua parentela. Ele não viu. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Deus não falou para ele, Abraão, vai que lá tem preparado isso. Não. Ele disse, Abraão, sai. Você pensa que Jesus faz de outro jeito com a gente? Faz do mesmo jeito. Quando Ele dá uma ordem, Ele não explica o que Ele vai fazer, porque aí é muito fácil. Fulano faz isso, porque eu vou fazer isso. Não, fulano faz. Porque eu quero ver o quanto que você me ama para fazer e para confiar em mim. Porque quem verdadeiramente ama, obedece. Quem verdadeiramente ama, cumpre aquilo que Ele está ordenando. E Abraão cumpriu, Abraão fez. Nós estamos pensando assim, muitas vezes. Ah, o Senhor ordena fazer isso. E nós, não, eu não vou fazer isso. Aí nós achamos que não tem consequência negativa. Existe o livre-arbítrio? Existe o livre-arbítrio. Mas todas as coisas vão sendo plantadas no caminho, igreja. E principalmente quando eu desobedeço. Principalmente quando eu não cumpro. É o outro que sofre? Não, o outro não sofre, porque o outro está lá com Cristo, entendendo verdadeiramente o que Deus quer. Somos nós que sofremos quando não cumprimos aquilo que Deus quer verdadeiramente. A palavra desobediência significa demônio. Se eu não obedeço a Deus, que é o meu Pai, que ordena, eu estou obedecendo a quem? Eu estou ouvindo a voz de quem? Fazendo, cumprindo como o inimigo quer. Então é necessário, igreja, nós entendermos que nós necessitamos de um choque de realidade todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós necessitamos de um choque de realidade, de uma mudança, de uma transformação na nossa vida. Em Efésios 4:22 diz assim: que quanto ao trato passado, vós despojei do velho homem, que se corrompe pelas consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia diz assim: sede santo como eu sou santo. É necessário viver a palavra nos mínimos detalhes. Não é apenas de palavras. Jesus está cansado de ouvir você prometendo que vai mudar. Jesus está cansado de ouvir você prometendo que vai melhorar. Ele quer ver a sua atitude. Ele quer que você entenda que você está numa guerra. Você não pode vacilar. Quando a pessoa vai para a guerra e ela vacila, o que acontece? Ela morre espiritualmente. E é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele está todo o tempo nos observando. E aquele ali eu vou matar dessa forma. Não, aquele ali eu vou botar dúvida. Não, aquele ali eu vou dizer não faça. Não, aquele ali eu vou dizer não cumpra. Porque tudo vai ser anotado na caderneta do céu que eu quero ver ele lá. Porque você pode até ir. Mas se você não obedecer, você pode até ir sem galardão. Igreja, nós temos que estar armados. A palavra do Senhor diz em Efésios 6:13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça, e calçado com os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando e vigiando
em todo tempo. Orando e vigiando em todo tempo. Orando e vigiando em todo tempo. Mas você sabe o que é que muitas vezes nós fazemos com as nossas armaduras? Não quero nem saber. Ler Bíblia e preparar para subir? Não, isso não. Agora o que é da terra eu quero. Tudo que é da terra eu quero. Agora as coisas espirituais? Não, não, não. E isso é muito grave, igreja. Observamos Jesus, quando ele chega para os discípulos, ele fala assim: olha, é o seguinte, é necessário que eu padeça, é necessário que eu sofra, é necessário que eu seja rejeitado pelos anciões, é necessário que eu morra e que depois eu ressuscite. Jesus com visão do alto. E Pedro chega para ele e diz assim, repreende Jesus e repreende ele. E Jesus vem para Pedro e fala assim: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não tem gosto das coisas do céu, mas tu tem gosto das coisas da terra. Jesus ele só falava assim, bem nítido, para que a pessoa viesse entender. E muitas vezes nós estamos com essa visão, uma visão terrena, uma visão de estar preparado a cada dia para ficar. Estamos esquecendo do nosso projeto, do nosso milagre, estamos descartando, estamos jogando dentro do lixo. Não estamos sendo forjados, não queremos, ser forjados por Deus. Muitas vezes para passar luta, para passar problemas, passar ajustes, porque nós somos um vaso nas mãos do oleiro e só queremos ter, só queremos obter, só queremos que a nossa vida ande conforme nós queremos, mas sim também ganhar as coisas do Senhor. Mas é impossível, igreja. Nós queremos ser felizes nessa terra se a nossa mente não estiver fixa no céu. É impossível. Não tem como. Então o que o Senhor quer nessa noite é que nós venhamos se preparar. É que nós venhamos dizer assim como Paulo: ei, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Paulo passou de perseguidor para ser perseguido. Ei, você está disposto a ser perseguido pelo nome de Jesus? Você está disposto a dizer: ei, eu sou feliz, por quê? Porque eu sou perseguido pelo nome de Jesus. É isso que Deus quer, igreja. Vamos parar de nos iludir com coisas financeiras, com coisas terrenas. Isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo vai ficar aqui. O que é que nós vamos apresentar para Jesus naquele grande dia? Jesus, eu cumpri a minha missão. Eu fui corajoso como você. Eu obedeci, mesmo passando dores. Eu fui rejeitada, eu fui humilhada, mas eu não desisti de você. Aleluia. Assim como você fez por mim. Ele negou a si mesmo. Ele tomou a sua cruz e foi. Ele não tem pecado. Isso foi por mim e por você. É a mesma coisa de você olhar para uma criança dessa. Olha para o seu filho. Ele é inocente. Aí pega uma criança dessa e sacrifica por amor de muitos. Por amor de que não estão nem aí para ele. Mas mesmo assim ele fez. Mesmo assim ele cumpriu. Igreja, deixem Jesus trabalhar no coração de vocês. Jesus, ele quer fazer grandes coisas. Ele quer se apresentar para vocês dentro do quarto de vocês como um pai. Não despreze sua cruz. Não despreze aquilo que ele determinou sobre a sua vida. Não despreze a sua missão. Não deixe a dúvida penetrar o seu coração. Permaneça fiel. Permaneça firme. Aqui na terra vai ser só isso. Vai ser tribulação. Vai ser pai matando filho. Mentira, engano, falsidade. Até mesmo por aqueles que dizem conhecer a Jesus. E justamente por isso valorize aquele que confia em você. Valorize aquele que acredita em você todos os dias.
Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não é tomar a sua cruz apenas de vez em quando, mas todos os dias lembrar desse sacrifício que foi feito por você, porque só dessa forma é que você vai conseguir cumprir aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Ainda sobre uma missão, Mateus 25:34. Naquele grande dia, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedado, estava nu e vesti-vos, adoeci e visitai-vos, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? E aqui embaixo diz assim: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um dos meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Você acha que a sua maior missão é apenas ter o seu trabalho? Você acha que a sua maior missão é apenas se alimentar, ter tudo do bom e do melhor? Naquele grande dia de igreja, será isso aqui que vai ser analisado também. Serão as suas obras. Todas as vezes que alguém estiver do seu lado e precisar de um auxílio, de uma ajuda, toda vez que você vê um mendigo na rua, toda vez que você vê uma viúva, toda vez que você vê alguém precisando, não se negue o auxílio. Porque todas as vezes que você auxiliar, todas as vezes que você fizer, você está fazendo para Ele. E tudo isso será contabilizado. Apenas as coisas invisíveis será contabilizado. A palavra do Senhor diz que todas as nossas obras, elas serão passadas no fogo. Todas. Madeira, feno e palha. Dinheiro, trabalho, bens materiais, casa, carro, tudo isso será colocado dentro do rolo da pia. Tudo aquilo que você tanto amou, tanto almejou, não será contabilizado por Deus lá no céu. Mas as suas obras de ouro, de prata e de pérola será contabilizada. Os de ouro, que não é fácil de se encontrar, que são as nossas orações. Sabe aquela oração que você entra no seu quarto e que você apresenta a sua família, que você apresenta as pessoas da sua igreja, que você apresenta as pessoas que estão à sua volta? Todas aquelas ali, Jesus, Ele está contabilizando como têm sido as suas orações. Prata, aquelas palavras que você diz, tanto de vida e de morte será contabilizado. E pérola, são todas as almas que você ganhou para Jesus. São todas as almas que você, Senhor, aqui, ó. Eu ganhei essa quantidade de almas. Foram essas, Senhor. Quando eu falo para vocês a importância de que vocês entenderem que nós somos luz e por onde nós passamos, nós podemos ganhar pessoas apenas com o nosso olhar. Como é que você quer que Jesus te veja? Alguém que ama verdadeiramente a Ele, ao sacrifício que Ele fez na cruz? Ou alguém que só pensa no que Ele pode oferecer? Você está disposto a perder a sua vida, a perder os seus sonhos, seus interesses, por amor a Cristo? Ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida dele por você. E que nessa noite nós venhamos estar com essa palavra cravejada no nosso coração.
Jesus, eu quero sentir esse amor pelas almas. Jesus, eu quero chorar pelos que estão passando fome. Jesus, eu quero chorar para aquelas almas que estão indo para o inferno, Jesus. Porque eu não quero chegar lá, Jesus, com pouco galardão, não, Jesus. O tempo está passando. E o tempo está passando muito rápido. Se você não se permitiu ser transformado para uma nova criatura, experimente o que é verdadeiramente você sentir a Jesus. Eu vou ler para vocês aqui um louvor, número 291, que diz assim: a mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. E com ele no lar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, não desista dele por nada nesse mundo. Tudo pode nos tirar de Jesus, igreja. É como eu sempre falo para o meu marido, eu digo, olha, deixa tudo acontecer no tempo certo, porque o tempo de Deus é perfeito. Se não fosse essa missão que eu tenho com meu marido, eu falo sempre, isso não é para dizer apenas com palavras, mas Jesus sabe. E as almas que eu tenho responsabilidade junto com Ele, eu queria estar com Jesus. A minha vontade de estar com Jesus não é porque aqui é sofrimento apenas, mas é porque eu vou ver o meu Jesus. Aleluia! Aleluia! Algo que Deus determinou sobre a minha vida, que é muito forte. Esses dias eu ando com a Joana dentro do quarto. E aí Deus falou para mim, olha, para você suportar tudo que vai vir sobre a sua vida, porque a gente sabe que aqui vai ser isso. O mesmo amor que você sente
coloquei pelas minhas almas. E é por isso que eu estou aqui, igreja, para dizer a vocês: esqueça tudo que é terreno e queira ser a cada dia mais parecido com Jesus. Bondoso, pacificador, amigo, fiel, alegre, para que juntos nós vamos morar com Ele naquele grande dia, amém? E eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Vamos ficar nessa noite. Glória a Deus. Feche os olhos. Como está a sua vida? Feche seus olhos essa noite. Como está você com Deus? Como tem andado a sua fidelidade? Como tem andado a sua missão? O que tem sido mais importante na sua vida? Quais os passos que têm sido os mais largos da sua vida? Para onde você tem caminhado? Que tipo de renúncia tem acontecido? A mensagem da cruz sempre trouxe inimigos. A mensagem da cruz sempre trouxe pessoas contrárias. A mensagem da cruz até hoje não é entendida por muitos, porque a mensagem da cruz só é entendida com amor. A mensagem da cruz só é entendida quando eu estou disposto a entregar tudo por amor de Jesus. Nós temos que parar de nos enganar. Nós temos que parar de viver a nossa própria vida, começar a viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Ele não vem buscar uma igreja cheia de hipocrisia. Ele não vem buscar uma igreja que se acha. Ele não vem buscar uma Laodiceia, não. Ele vem buscar uma Tiatira. Ele vem buscar uma igreja sofredora, porque Ele disse que no mundo teria aflições. Ele não vem buscar uma igreja conformada, não. Ele não vem buscar uma igreja assim. Ele vem buscar uma igreja que sofre por amor ao Evangelho. Sabe, certa feita eu vi um pastor pregar e ele dizia assim: olha para trás, a estrada do Evangelho está marcada por sangue. Você só está aqui porque alguém derramou sangue para você estar aqui. As pessoas eram jogadas em coliseus. Os coliseus eram cheios de pessoas, mulheres, crianças, homens de Deus, mulheres de Deus, eram jogados aos leões famintos, mas eles não negavam a cruz. Que tipo de renúncia nós achamos que estamos tendo? Vamos começar a refletir sobre a mensagem da cruz, sobre o que Jesus chamou você para fazer. Não é o que você quer fazer. O que você quer fazer não interessa. É o que Ele te chamou para fazer. Andar em obediência. Ele venceu porque obedeceu. E a obediência dele veio através da dor, através do sofrimento. Mas ele foi obediente. Tinha tudo, mas negou tudo para obedecer a Deus. Importa o homem obedecer a Deus. Importa o homem seguir a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. A terra
mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clamar, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Nós queremos ver o céu descer, Senhor. Ah, Deus, nós clamamos a Ti por uma convenção em massa. Nós comentamos, nós pedimos a Ti, meu Pai, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti. E te pedimos, aviva-nos mais uma vez. Que nós não viemos ser levados pelas nossas emoções, não. Mas que nós íamos ser, meu Pai, impulsionados pelo amor que foi derramado na cruz. Que nós íamos ser impulsionados pelo amor que o Evangelho gera no coração de um servo fiel. Até que nada mais importe, até que nada mais nos roube de Ti. Eu te peço, aviva-nos, que nós íamos olhar assim, meu Deus, como Abacuque olhou, e ele disse ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, que o fruto da oliveira ainda eu me alegrarei em Ti. A sua alegria não está em pessoas, a sua alegria não está em coisas, a sua alegria não está no tempo, a sua alegria está naquele que morreu e ressuscitou para sempre. Nós clamamos todos os dias por um grande avivamento, mas como está você? Nós queremos ser agente de Deus, mas como está você? Ah, Jesus, muitos têm se enganado, muitos têm tropeçado, muitos têm achado que está no Evangelho, mas não. O Evangelho não é feito, aprenda-se aqui, o Evangelho não é feito de lugares superficiais. O Evangelho não é feito de superficialidade, não. O Evangelho é feito de Jeremias capítulo 18, desce a casa do eleiro. O Evangelho é feito de vale de ossos secos, vai até o vale. O Evangelho é feito de lugares áridos, mas é no lugar árido que ele se manifesta. É onde não tem vida que ele gera vida, é onde não tem água que ele é água, é onde não tem fogo, ele é o fogo, ele é o que você precisa. É o que você precisa. Aprenda uma coisa que eu disse para Deus, eu disse: Senhor, ser como os outros estão sendo, eu não quero. Se vender como os outros se vendem, eu não vou me vender. Pregar por conveniência, eu não vou pregar. Porque o Senhor nunca pregou por conveniência. Importou a Jesus agradar a Deus. Importou a Jesus fazer a vontade do Pai. Então, se você está por conveniência, irmão, você nunca vai alcançar a Cristo. O pastor Paulo me falou algo muito forte esses dias, que Billy Graham estava sentado na varanda da sua casa e a rua bem cheia de pessoas. E Billy Graham, ele começava a ministrar para aquelas pessoas, ele dizia assim: olha, muitos vão pregar e vão arrebatar almas para o céu. Muitos vão realizar prodígios, maravilhas. Muitos vão louvar e milagres vão acontecer. Muitos vão louvar e o céu vai descer, o fogo vai descer. Mas isso não é garantia de que ninguém nasceu de novo. Isso não é garantia que tiveram um encontro com Jesus. Dom não salva ninguém. Lá no céu não vai ter dom algum, a no seu amor.
Muitas vezes estamos achando que estamos fazendo, mas não estamos fazendo nada. Estamos caminhando, parece que não vai ter um fim. Parece que ele não vem mais. E ele disse: olha, quando muitos arrazoarem de vocês, quando muitos, eu vou arrazoar, é muito bonito, eu vou falar na nossa linguagem, quando muitos começarem a fazer resenha de você, dizer, ele não volta mais. Minha avó dizia que ele ia voltar, minha avó já não existe mais nem os ossos dela, porque a terra já comeu tudo, e ele não voltou. Ei, eu digo para você, ei, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo: quem voltou para sua avó? Ela já foi. A morte não escolhe jovem, a morte não escolhe criança, a morte não escolhe velhos. Nós vimos essa pandemia que está acontecendo aí, não tem velho, criança, ninguém escapa. É só uma classe, não, uma classe pode sofrer mais, mas ela está pegando de mamando a cada canto. O último dia pode ser hoje. Glória a Deus por isso. Tem muito crente que diz: não, ainda não fiz o que eu tinha que fazer, não estou nem aqui, eu quero ir. Amém. Se é para dar linha na pipa, irmão, para sair fora dessa terra, eu não vejo a hora. Sabe, esse dia eu estava no meu quarto, eu comecei a orar, eu entrei super saiyajinho, sabe? Aquela coisa gostosa de Deus. E o vizinho, isso aí era, pensei que era 1h30 da manhã. Também que o vizinho, eu não sei nem se ele liga, que ele nunca fala nada, ele é tão gente boa que ele não fala nada. E eu transformado lá, meu Deus, que fogo é esse? Eu começava a gritar e adorar a Deus e dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é grande. E eu disse: me leva daqui. Sabe que quando você começa a entender quem é Jesus, você cumpre a obra dele porque é grande. Porque você tem que fazer, porque almas estão precisando de entender o que você entendeu. Mas a vontade é sempre estar com ele. Você entendeu o que o apóstolo Paulo fala? É quando você vê a glória de Deus ela descendo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Irmãos, eu vi um pastor dizendo certa feita, ele disse: não sejam prostitutas. A igreja ficou assim: meu Deus, como é? Não sejam prostituta, porque a prostituta ela só quer uma noite de prazer. E ela recebe uma noite de prazer. Mas a noiva não. A noiva ela sempre está do lado do esposo. A noiva sempre está amando todos os dias, não é só no domingo, não é só na quarta-feira, não é só no dia de um culto evangelístico, de um culto tremendo. Não! A noiva sempre quer ter um relacionamento íntimo com seu esposo. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Aprenda uma coisa: Deus está vendo tudo que você está fazendo. Eu aprendi uma coisa: você não será julgado pelos pecados que você cometeu. Você será julgado pelos pecados que você não confessou. Todos os pecados que você não confessou, você vai ser julgado por eles, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que não confessa, esse atrai desgraça para a sua vida. Viva um relacionamento profundo, íntimo. Saiba que Deus está de olho em você. Não importa se você tem cargo, não importa se você é membro, não importa se você é visitante, Deus está de olho em você. Amém? Aleluia. Pega suas mãos aos céus. Senhor Deus, que nós íamos viver essa palavra que foi pregada hoje, que nós íamos andar em santidade, que nós íamos buscar a cada dia compreender a tua obra, para que nós não viemos viver a boa obra do Senhor, não, para que nós não viemos viver a agradável obra do Senhor, não, mas que nós íamos viver a perfeita obra do Senhor nessa terra, e que a cada dia nós íamos aprender contigo e entender o propósito do Evangelho na terra. Leva-nos a estar mais perto de Ti todos os dias, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja com todos, e todos dizem amém. Queria chamar o missionário Jonathan aqui rapidinho. Rapidão. Eu queria que você estendesse sua mão para cá. Vem cá, meu irmão. Tenha medo não. Esse varão aqui, ele começou a vir devagarzinho lá em casa, no churrasco, e para aquela coisa toda. Nós já temos ganhado gente pela barriga, né? Então é doido, não vai diferente, é diferenciado. O pastor vai ali, né? Saudando a casa e diz: nossa, o pastor que fala o churrasco, vai saudando e orando, e a carne pegando gente, ô glória. É um carro espiritual ali, irmão, você não sabe não, é a estratégia de Deus. E ele foi se encostando aí, Deus foi trabalhando no coração dele. E quando foi no domingo, Deus pegou ele aqui meio, né, por dentro. E ele hoje é missionário do Ministério Vida e Bendito do Eterno, amém? Hoje ele está aliançado com essa igreja. E eu creio que eu crescerei com ele crescerá comigo. Nós cresceremos cada um, uns com os outros. Porque se não fosse, não presta. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Vamos fazer essa ligação do céu. Senhor Deus, a tua palavra diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E nessa noite nós ligamos, meu Pai, a vida do missionário Jonathan, meu Pai, a esse ministério. Vinde benditos do Eterno, Senhor. Meu Deus, que no nome do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem prometido e nos mostrado, Senhor, vai acontecer na vida desse varão. E grandes coisas ele viverá, Senhor, neste lugar, nesta casa, Senhor, até quando o Senhor vir. Eu te peço, abençoa ele, meu Pai, cobre ele com o teu sangue e dá vitória no nome de Jesus. Amém, meu irmão. Deus abençoe. É muita vibe. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado pelos irmãos que nos visitam. Deus abençoe vocês. Jesus, eu creio que já entrou na providência na vida de cada um, porque aquilo que quando você vem para a igreja, irmão, ninguém vem para a igreja de boa, amém? Eu vim para a igreja, eu estava todo esbagaçado, eu estava precisando de uma palavra que me confortasse. Eu creio que hoje Deus, Ele confortou o coração de muitos aqui. Você sairá daqui diferente neste lugar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.